Gênesis 41. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo. 2. De onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar a verdura. 3. Mas, eis que saíram em seguida do mesmo Nilo, 7 outras vacas feias e magras, que vieram, e se puseram ao lado das outras na margem do rio. 4. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. E o faraó despertou. 5. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. 6. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas, pelo vento do Oriente. 7. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou, era um sonho. 8. Chegada a manhã, o faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. 9. Então o copeiro-mor disse-lhe: Vou confessar a minha falta. 10. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me meter na prisão em casa do chefe da guarda, com o padeiro-mor. 11. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. 12. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhe nossos sonhos, e ele nolos interpretou, a cada um o seu. 13. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo, e o outro foi pendurado. 14. O faraó mandou chamar José, o qual foi, imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas, e apresentou-se diante do faraó. 15. Este disse-lhe: Tive um sonho que ninguém pôde interpretar. Mas ouvi dizer de ti, que basta contar-te um sonho, para que tu expliques. 16. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. 17. O faraó disse então a José: Em meu sonho eu estava à margem do Nilo. 18. E eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que se puseram a pastar a verdura. 19. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. 20. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas. 21. Que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nesta altura despertei. 22. E tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas. 23. Mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida. 24. E as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isto aos mágicos. Nenhum deles pôde dar-me a explicação. 25. José disse ao faraó: O duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. 26. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas, igualmente, 7 anos, o sonho é um só. 27. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida, são também 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente, serão 7 anos de miséria. 28. É como eu disse ao faraó, Deus lhe revela o que vai fazer. 29. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. 30. Virão em seguida 7 anos de miséria que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país. 31. E a abundância do país não será mais notada, por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. 32. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. 33. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. 34. Nomeie também o faraó administradores no país,
que recolham a quinta parte das colheitas do Egito, durante os 7 anos de abundância. 35. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm, e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó como provisões a conservar. 36. Estes mantimentos formarão para o país uma reserva, em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma o país não será arruinado pela fome. 37. Essas palavras agradaram o faraó, e toda a sua gente. 38. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha, tanto como este, o Espírito de Deus? 39. E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isto, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. 40. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. 41 vezes, disse-lhe ainda: eis que te ponho à testa de todo o Egito. 42 E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. 43 E fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele: ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. 44 E o faraó disse-lhe: sou eu o faraó, sem tua permissão não se moverá a mão, nem o pé, em toda a terra do Egito. 45 O faraó chamou a José a Safenat-Paniaque e deu-lhe por mulher a Zené, filha de Putifar, sacerdote de On. 46 José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, o rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó, e percorreu todo o país. 47 A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. 48 José ajuntou todo o produto destes 7 anos no Egito, e os pôs em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade, guardou-os na mesma cidade. 49 José ajuntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia a toda medida. 50 Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu a Zené, filha de Putifar, sacerdote de On. 51 José chamou ao primeiro Manassés, porque dizia ele: Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a minha família. 52 Chamou ao segundo Efraim, porque disse ele: Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. 53 Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito. 54 Os 7 anos de miséria começaram, assim como tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. 55 Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide a José, e fazei o que ele vos disser. 56 Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros, e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito. 57 De toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra.